Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do Reconstruindo a História. Nosso tema de hoje será a antiga civilização egípcia. Vamos para o primeiro slide. O Sudão, a Núbia e o Egito, três regiões bem diferentes ligadas entre si apenas por um rio, constituem um único vale. Atualmente, porém, é difícil imaginar que o imenso deserto que circundava o vale nos dois lados outrora tenha oferecido, dependendo das flutuações climáticas e ecológicas, pontos de parada, locais de passagem ou barreiras intransponíveis com o resto do continente africano. Esses mesmos fatores físicos também condicionaram o modo de vida dos primeiros habitantes do vale, na sua luta interminável para adaptar-se aos meios hostis ou favoráveis à sua expansão. Pois bem, começamos explicando que a região, né, de toda a extensão do Rio Nilo, ela nem sempre foi margeada apenas por desertos, tá? Principalmente na região onde nós vamos localizar aí o Império Egípcio. Essas regiões elas tiveram formações diferenciadas em períodos, né, do final do Paleolítico, início do Neolítico, que proporcionaram a vinda de seres humanos, agrupamentos humanos para essa região, né? Por serem naquela época região de florestas, de savanas, né? Tinha um alto trânsito de animais. Obviamente, os grupos humanos vieram, né, em busca desses animais para sua alimentação, para sua cota de alimentação de proteínas, tá? Então, a partir do final do Paleolítico, essa região ela já era transitada por seres humanos, agrupamentos de seres humanos. E assim começa então a formar, né, grupos sedentários de seres humanos nessa região, né, devido às condições que ali existiam, boas condições para poder se localizar, se proteger e se alimentar. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Na história geral da África, o Vale do Rio Nilo ocupa um lugar de destaque. Apesar dos obstáculos, às vezes exagerados, representados pelas cataratas, o Nilo, com seus 6.500 quilômetros de extensão aproximadamente, constitui de norte a sul um meio de comunicação e de intercâmbio transcontinental de considerável importância. O Vale do Nilo, estendendo-se ao norte para além do 16º paralelo e ultrapassando os desertos de Baiouda a oeste e Butana a leste, atinge a região de chuvas anuais e permite alcançar a grande via fluvial leste-oeste da África, que através dos vales e depressões do Níger e do Chade, dos planaltos de Darfur e do Kordofã e das planícies de Piemonte, do Atbará e do Baracá, vai do Atlântico ao Mar Vermelho. Assim, as vantagens de um eixo de comunicação norte e sul, que se estende dos grandes lagos da África Equatorial ao Mediterrâneo, somam-se às do eixo leste-oeste, com as bacias do Nilo dando acesso às bacias do Zaire, do Níger e do Senegal. Então fica claro para nós que o Rio Nilo, né, em primeira instância, né, ele é uma ótima estrada que liga praticamente a maior parte do continente africano. Tá? Desde a África Central, sul da África Central, até o nordeste, extremo nordeste da África, né, alcançando aí o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Tá? Dessa forma, é óbvio que os agrupamentos humanos são atraídos para essa região, que não tem só essas características, obviamente. Né? Nós vamos ver agora as outras características do Rio Nilo, né? Da região do Nilo, das margens do Nilo, para poder realmente influenciar que agrupamentos humanos se formem e permaneçam nessas localidades, ok? Vamos para o próximo slide. Essa vasta região que ocupa a extremidade nordeste do continente é, portanto, de excepcional importância desde os primórdios da história da África.
O vale inferior do Nilo, da segunda catarata ao Mediterrâneo, é relativamente bem conhecido graças aos esforços dos arqueólogos que o vêm explorando desde o início do século XIX até os dias de hoje. Mas ao mesmo não ocorre com o vale médio do rio, entre a segunda e a sexta cataratas, nem com o vale superior, de Khartum aos Grandes Lagos, e com as regiões desérticas próximas ao Nilo e seus afluentes. Toda essa área, a leste e a oeste do Nilo, continua inexplorada do ponto de vista arqueológico, e o conhecimento que se tem de sua história está inteiramente fundamentado em hipóteses, muitas vezes baseadas em observações quantitativa e qualitativamente insuficientes ou falhas, sendo que nossas teorias estão fundamentadas em pesquisas de local geográfico considerado mais importante para a formação da história da antiga cultura egípcia, e assim sujeita a futuras mudanças de acordo com possíveis pesquisas a serem estruturadas e executadas nas áreas definidas como inacessíveis até o momento atual. Pois bem, é simples, tá? Nessas regiões que foram definidas aí, descritas no slide anterior, não existe, perdão, um trabalho científico e arqueológico para poder buscar informações de como essa região ficou, ela se desenvolveu e alcançou determinado patamar, né, com os agrupamentos próximos uns dos outros, tá? Então não existe hoje, né, nunca existiu até hoje, um trabalho científico capaz de identificar nessas regiões agrupamentos humanos, desenvolvimento da humanidade, desenvolvimento de cultura, desenvolvimento de arte, desenvolvimento de tecnologia nessas áreas. Tá? Nós temos uma teoria de como essas áreas funcionavam de acordo com aquilo que é estudado, né, nas áreas cientificamente estudadas por arqueólogos. Tá? Nas áreas mais importantes, né? Nas áreas mais famosas, né? No Planalto de Gizé, no Complexo de Saqqara, no Templo de Luxor, no Templo de Komombo, né? Na antiga cidade de Mênfis, tá? Em Karnak, e nessas regiões mais famosas onde os cientistas arqueólogos estão trabalhando. Tá? Então, o que nós queremos dizer com o que acabamos de ler? Que a história referente a essas regiões, ainda inacessíveis aos cientistas, tá? Elas podem vir a trazer novas informações e teremos que fazer novas colocações a respeito dessa região, que podem ser diferentes das teorias até esse momento colocadas. Ok? Pois bem, vamos continuar o nosso estudo da antiga civilização egípcia e vamos para o próximo slide. O Egito é uma dádiva do Nilo. A frase do historiador Heródoto, que viveu entre 485 a.C. a 420 a.C., lembra a importância desse rio na formação do povo egípcio. As suas margens criaram uma cultura e uma maneira de se organizar totalmente novas. Suas águas cortam o nordeste da África, uma região desértica, e transbordam todos os anos, ocupando as margens, deixando-as férteis, especialmente por causa do humus. Terminada a temporada de cheias, suas águas voltam a ocupar o leito normal e deixam as margens prontas para o plantio. Pois bem, voltando aqui para mim, o que nós queremos dizer é o seguinte, tá? O Rio Nilo tem um sistema de inundação anual, tá? Um sistema natural de inundação anual, assim como o Rio Tigre e o Rio Eufrates na região da Mesopotâmia, que será objetivo de outro estudo, tá? Mas do mesmo jeito eles têm esse sistema, eles inundam as suas margens numa determinada época do ano, e nesse período de inundação, tá, vai sendo depositado às margens inundadas um sedimento, né, um sedimento rico em humus, tá, extremamente fértil.
Quando as águas retornam, né, ao leito normal, o que ocorre? O humus fertilizou as margens. E está tudo propício para um sistema agrícola, seja ele qual for, né? Então, o que se plantar vai florescer. Tá? Isso incentivou os agrupamentos humanos, que começaram a ficar sedentários nessa região. A população desses agrupamentos aumentou, a quantidade de alimento foi capaz de alimentar essa população, que veio crescendo, 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 até formar uma civilização, né, nessa região. Ok? Pois bem, vamos para o próximo slide. Os nomos, as primeiras comunidades agrícolas. Estudos arqueológicos revelam que a região do Vale do Rio Nilo já era habitada por grupos humanos desde 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, já no final da era paleolítica. O clima e a vegetação da região eram bem diferentes do que se conhece atualmente. Áreas que hoje fazem parte de desertos eram verdes e abrigavam animais como elefantes, girafas, avestruzes, antílopes, por exemplo. Tais características atraíram grupos humanos desde a época paleolítica. Em torno do rio Nilo, os núcleos humanos neolíticos passaram a cultivar grãos, criar gado e a organizar as primeiras comunidades agrícolas chamadas nomos. Essas aldeias eram autônomas, ou seja, independentes umas das outras. Com o desenvolvimento dos nomos e o crescimento da população, foi necessário aumentar a produção de alimentos. Pois bem, voltando aqui para o professor Vanderlei, então é isso que ocorre. Já no final da era paleolítica, grupos humanos já estavam nessa região, às margens do rio Nilo, justamente porque elas tinham uma outra visão geográfica e ecológica. Tá? Não eram desertos, eram verdejantes. Possuíam vários tipos de animais transitando nessa região, o que realmente proporcionava essa região ela se tornar ótima para a caça. Tá? Então, grupamentos humanos já viviam ali, você tinha alimento, né, caça e água, né, para poder abastecer as famílias. Pois bem, essas famílias foram foram criando uma cultura sedentária, né? De alguma forma desenvolveram a agricultura, perceberam que existia uma possibilidade de plantar sementes daquilo que era apenas coletado antes, e essa semente ela florescia, principalmente às margens do rio, que uma vez inundara e depois voltaram ao leito normal, e assim a agricultura começou a se desenvolver. Tá? Sedentariamente as populações aumentaram. Tá? E a necessidade de uma produção maior de alimentos, ela surgiu. Tá? E as margens do rio Nilo se mostrou promissora a esse desenvolvimento agrícola. Ok? Vamos voltar para o slide. Com as margens do Nilo ocupadas por plantações, as comunidades locais descobriram que, com a irrigação, era possível cultivar as áreas além das margens do rio. A agricultura, cultivo de trigo, cevada, algodão, papiro e linho, era a atividade mais importante do Egito Antigo. Os egípcios dedicavam-se também à criação de animais, cabras, carneiros e gansos, e à pesca. Eles comercializavam entre si e com outras civilizações sob controle do Estado. Então, né, fica claro para nós aqui nessa explanação que com o passar do tempo, a agricultura, né, produziu mais do que se precisava para alimentar o próprio grupo que ali se formava. E aí começaram-se a negociar esse excedente agrícola. Tá? Como também eles estavam desenvolvendo o processo de confinamento de animais, né, você tinha aí, começava a criar manadas de animais. E o excedente, aquilo que ultrapassava a necessidade de alimentação própria, também era objeto de negociação. E aí começa o processo comercial entre os agrupamentos
humanos. Tá? Com o passar do tempo, se desenvolve uma centralização estatal, surge um Estado naquela região que busca auxiliar nesse controle, nessa fiscalização, nesse processo comercial entre as diversas civilizações. Ok? Vamos para o próximo slide. Os nomarcas e o faraó. Com o aumento da população e da produção excedente, surgiu a necessidade de controlar os estoques e as trocas de mercadorias, supervisionar as construções de diques e fortificações e administrar os serviços públicos. Para solucionar esses problemas, surgiu a figura do nomarca. E quando falamos nomarca, é nomarca mesmo, não é monarca. Monarca é Idade Média, monarquia, tá? Nomarca, líder do nomo, que passou a chefiar a comunidade. Por volta do ano 3500 a.C., os nomos da região do Delta do Norte se uniram para formar o reino do Baixo Egito, sob uma liderança única. O mesmo ocorre com os nomos ao sul, que formaram o reino do Alto Egito. Esses dois reinos estão entre os mais antigos estados que se tem notícia. Ao que parece, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, um chefe do Baixo Egito chamado Narmer ou Menes, não se sabe ao certo, né, a pronúncia do nome, uniu os dois reinos. Nessa época, a autoridade máxima era o rei ou faraó, que tinha a função de manter a unidade entre a comunidade do Estado egípcio. Assim foi criado um Estado forte, que impunha a ordem sobre os 42 nomos, subordinados ao governo central, cujos nomarcas tornaram-se representantes locais do faraó. Os egípcios consideravam que o faraó era um deus vivo. Assim estabeleceu-se no Egito uma monarquia teocrática, Deus, Tel, governo, cracia, na qual o faraó possuía o poder político e o poder religioso, obtidos em sua coroação. Quando um faraó morria, geralmente era sucedido por um membro da família, ok? Voltando aqui para mim, então, a ideia é essa, tá? Quando os agrupamentos eles começam a ficar maiores, né, surgem os estados independentes. E, como disse no slide, né, o estado do Alto Egito e do Baixo Egito surgiram por essa, vamos dizer assim, desenvolvimento urbano e social. Tá? Em determinado momento da história, entre 3.500 e 3.200 a.C., o nomarca conhecido como Narmer ou Menes, para mim é Menes, tá? Ele desenvolve o projeto da unificação dos estados e ele sai para a guerra, né, de forma militar, ele invade, tá, o Alto Egito, na região sul, né, do Rio Nilo, e consegue dominar essa área. Tá? E aí se torna o primeiro faraó, começa a primeira dinastia, né, dos faraós do Egito. E aí o Estado egípcio ele se unifica, ele passa a ser um único Estado, e aí começa, né, o primeiro período, o período antigo, né, do Egito, aonde nosso primeiro faraó é o nosso caro amigo aí, Menes. Tá? Uma curiosidade, vamos voltar para o slide. Como vocês podem ver aí no slide, nós temos logo abaixo a coroa que representa o Alto Egito, a coroa vermelha que representa o Baixo Egito e a coroa, né, unificada. São as duas coroas formando uma única coroa dupla, que simboliza a união entre o Baixo e o Alto Egito. Tá? Voltando aqui para mim, essa é uma simbologia, né, estabelecida dentro da cultura egípcia. Né? Lembrando que o Egito, né, no período do seu grande desenvolvimento, ele mistura, né, a vida cotidiana
com os aspectos religiosos, espirituais, mitológicos, tá? Não existe uma diferenciação, está tudo unido, tá? E a unificação das duas coroas representa dentro dessa cultura uma simbologia muito forte que define que aquele indivíduo que usa aquela coroa não é só o líder supremo e religioso, mas ele também é um representante na terra do Deus que está no céu. Ok? Basicamente, essa é a simbologia do faraó. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. A sociedade egípcia. O topo da pirâmide da sociedade egípcia era ocupado pelo faraó e a sua família. A seguir, vinha os sacerdotes, os funcionários do Estado, são os burocratas e os militares, e os nobres, muitos deles descendentes das famílias que controlavam os nomos. Na base da pirâmide social egípcia estavam os camponeses e os escravos. Tá? Então, como vocês puderam ver aí no slide, nós temos aí um mapa social daquele período, né? Uma pirâmide que revela a posição social de cada camada, né, da população naquele período, colocando sempre lá no topo o faraó e na base as pessoas que trabalham. Tá? Os camponeses e os escravos. E aí, no intermediário disso, são os funcionários que cuidavam de toda a burocracia para poder manter estável, né, o Estado egípcio, os militares que garantiam as fronteiras e as conquistas egípcias, os sacerdotes que mantinham a cultura egípcia, né, dentro da sociedade viva e efervescente. Tá? E assim é um reino que vai durar aí milhares de anos, tá? Nesse aspecto cultural, nesse aspecto social, nesse aspecto econômico e nesse aspecto militar, ok? Então vamos voltar para o slide. A função dos sacerdotes era interpretar os desejos dos deuses e cuidar dos cultos. Para isso recebiam tributos e tinham isenção de impostos. Devido a essas características, os sacerdotes chegaram a formar o grupo mais rico e influente do Egito. Os escribas, do grupo dos burocratas, fiscalizavam a administração e registravam por escrito o valor de impostos recolhidos e a quantidade de alimentos estocada. A maioria da população egípcia era analfabeta, portanto, dominar a escrita era uma forma de obter poder político. Os camponeses, conhecidos como felás, eram obrigados a pagar tributo com trabalho forçado e estavam sujeitos a castigos impostos por funcionários do Estado. Os escravos trabalhavam nas minas e pedreiras do Estado. Nas terras reais, nos templos, em geral eram prisioneiros de guerra e não constituíam um grupo numeroso. Voltando aqui para mim, né, conforme foi visto na pirâmide, essa é a explicação de cada camada social. Fazendo aqui só um adendo, tá? Nós dissemos para vocês que os camponeses, né, eram obrigados a pagar tributo, com trabalhos forçados, estavam sujeitos a castigos e impostos. Era óbvio que isso realmente acontecia. Mas não era uma coisa, pelo que se há de estudos científicos em relação a isso, não era uma coisa que ocorria realmente com muita incidência. Tá? De acordo com o que os egípcios, a população egípcia acreditava dentro da sua cultura, dentro do seu conceito mitológico, tá? O camponês, tá, trabalhava por livre e espontânea vontade alguns períodos do ano, justamente para poderem produzir os templos necessários para poder glorificar ao Deus único Ra e as suas deidades criadas pelo próprio Ra, e assim fazer com que o país, com que o reino sempre tivesse, na visão dos deuses, com grande abundância de alimento, com grande abundância de fertilidade, né, com possibilidade de se manter no seu desenvolvimento. Isso ocorre durante milhares de anos. Pois bem,
Nossa primeira aula a respeito da antiga civilização egípcia termina agora. Não deixem de ver a sequência na segunda aula. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Mistérios e segredos egípcios. Assuntos relacionados aos mistérios e segredos que ainda não foram desvendados serão tratados pelo professor Vanderlei na plataforma de auxílio ao estudante Reconstruindo a História, na aba de pesquisas.